Olá, tudo bom? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Você que está a primeira vez aqui na Onda, seja muito bem-vindo. Você que é da casa, estamos juntos, boa noite. Hoje nós vamos continuar então esse tema que está sendo extraordinário, cara. Sério. Eu como pastor do Somanil posso testificar que hoje à tarde o que aconteceu aqui foi sobrenatural. E nós vamos aí para a terceira semana então do nosso tema Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar sobre esse camarada aí chamado John Bunyan. Quem já tinha ouvido falar nesse cara? Vamos lá, poucas pessoas. John Bunyan, ele foi um escritor, um cristão que marcou o seu nome na história, e ele escreveu um livro que só perde para Deus. Deus escreveu a Bíblia, correto? Tudo que está escrito e registrado na Bíblia é verdade, é palavra de Deus. A Bíblia não só contém palavras de Deus, mas ela é toda a palavra de Deus. E John Bunyan escreveu o segundo livro mais comercializado, mais vendido, mais impresso, mais disponibilizado da história da humanidade, e ele se chama O Peregrino. Você sabe o que é um peregrino? Um peregrino é uma pessoa que viaja, faz grandes viagens, grandes trajetos, e a característica dele é que ele anda em terras ao qual ele não pertence. E essa obra de John Bunyan é uma obra que, de modo alegórico, expressa a trajetória de um cristão por essa terra. E essa era a característica que John Bunyan carregava com ele. Era uma característica de alguém que viveu nesse mundo, porém não pertencia a esse mundo. Nós podemos viver e devemos viver nesse mundo, mas nós não devemos pertencer a esse mundo. Nós devemos, por exemplo, podemos ter coisas desse mundo, mas não podemos permitir que as coisas desse mundo nos tenham. E John Bunyan era esse cara que confrontava a vida cristã das pessoas que eram apegadas às coisas desse mundo. E é em cima disso que nós vamos meditar hoje, nessa noite. Eu te convido a abrir o seu coração, abrir a sua mente, porque o que você vai ouvir aqui nessa noite pode transformar a sua vida. Eu quero pedir que você, em primeiro lugar, abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler juntos esse texto. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3. Abriu lá sua Bíblia? Antes de nós lermos esse texto da palavra de Deus, vamos orar antes. Feche teus olhos aí no teu lugar. Vamos colocar o coração em Deus. Vamos falar com Jesus. Senhor, te agradecemos por essa noite aqui. Te louvamos porque o Senhor tem nos feito uma família, tem nos feito povo para a tua glória. Não merecemos estar aqui. Nós, de fato, somos merecedores de condenação. Mas você, na sua infinita graça, seu infinito amor, se entregou por nós, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a tua vida. Senhor, nosso pedido nessa noite é que a tua palavra, ela nos liberte. E nós clamamos ao teu Espírito Santo, que nós sejamos quebrantados nesse momento, e que o teu Espírito Santo nos conduza, nos ministre, nos leve ao arrependimento, à mudança de atitude, à mudança de mente. Nós de fato, Pai, ansiamos pela tua palavra, nós carecemos dela, e nós te pedimos, ministra o nosso coração, Pai. Nos livra da ignorância,
Traduz a Tua palavra aos nossos corações, para que nós saiamos desse lugar totalmente diferentes, mudados, transformados pela Tua palavra e pelo Teu agir nessa noite. Nós Te damos aqui, Jesus, toda a liberdade sobre nossa vida. Nós nos abrimos para o Teu falar. Conduz-nos nessa noite, Pai. Nos faz instrumentos para a Tua glória. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Colossenses 3:1, aberto? Vamos ler juntos? Vou ler aqui na minha versão NVT. Acompanhe comigo lá. O apóstolo Paulo diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele está aqui falando aos cristãos da igreja de Colossos. Ele está falando a cristãos. Anteriormente, ele estava falando um outro conteúdo. Ele estava falando da nova vida em Cristo. E agora ele pega e faz essa junção, porque ele quer tratar de um outro pensamento. E aí ele fala: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Esse texto ele fala acerca de como nós devemos viver a nossa vida aqui nessa terra. É muito interessante a gente parar para pensar que nós, cristãos nominais, nós que nos intitulamos, que temos essa audácia de nos intitularmos discípulos de Jesus, que estamos aqui hoje reunidos num prédio da igreja, possamos estar aqui buscando algo de Deus, mas ainda assim concentrados de modo desregrado, de modo profundo, enraizado nas coisas desse mundo. O conselho do apóstolo Paulo para nós é manter os olhos fixos nas coisas do alto. Existe um paralelo, existem coisas do alto e existem coisas de baixo. Existem coisas do céu e existem coisas da terra. E ele está falando: ei, mantenha os seus olhos fixos nas coisas do alto. Quando ele fala sobre as coisas do alto, é muito interessante isso, porque se você for estudar mais a fundo esse texto, você vai chegar ao entendimento, você vai chegar à conclusão, em primeiro lugar, que a palavra coisas do alto, a palavra alto, ela está se referindo a um lugar. E que lugar que é esse? Ele está se referindo a um lugar chamado Nova Jerusalém. Ele está falando sobre a Jerusalém do alto. Se você for ler Apocalipse, você vai ver registrado naquele livro várias menções acerca da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial que desce dos céus. Ou seja, ele está falando acerca de um outro lugar e um outro tempo. E esse lugar e tempo é a Jerusalém celestial, mais conhecida por nós como a pátria celestial. Nós temos uma pátria celestial. Jerusalém, a Jerusalém histórica, a Jerusalém, daqui dessa terra, ela era um lugar
onde o povo de Deus ia com o intuito de adorar a Deus, porque o templo de adoração a Deus, porque o lugar de adoração a Deus, a presença de Deus por meio da Arca da Aliança, estava dentro de um templo num lugar chamado Jerusalém. Ou seja, quando nós estamos falando de buscar as coisas do alto, a nova Jerusalém, estamos falando de uma busca pela presença de Deus, estamos falando de um estilo de vida concentrado na adoração a Deus. Nós precisamos viver um estilo de vida que adore a Deus. Deus precisa ser adorado e Ele vem em primeiro lugar. E você não acha um tanto quanto interessante? Nós temos uma vida, vamos fazer um cálculo rápido aqui, uma conta de padeiro. Quantos anos, ou melhor, quantas horas há numa semana? Vamos lá, 24 vezes 7. Depois eu vou fazer uma conta de padeiro, vai dar 160 alguma coisa. Por aí, 170 alguma coisa. Vamos pensar que você é um cristão consagrado. E por ser um cristão consagrado, você é um cristão que dedica 1 hora do seu dia, 1 hora do seu dia, para buscar a Deus em relacionamento com Ele. Ou seja, você buscou em uma semana, durante 7 horas. Uau! 7 horas. E 7 horas de 160 e alguma coisa por aí. 162? 8? A galera me soprando aqui, me ajudando nos cálculos. De 168 você dedicou 7 para Deus, para buscar a Deus em relacionamento. É óbvio que nós temos uma vida corrida. É claro que nós temos uma vida corrida. E essa vida corrida nos traz o desafio de buscar a Deus. E é um desafio um tanto quanto desafiador. É desafiador, cara. Não é desafiador você... Vamos imaginar aqui uma situação. Não é desafiador você casado, com filho, fazendo faculdade, trabalhando, sendo coordenador de GPs na Onda Dura. Meu Deus, mano. Vai dizer que é fácil você reservar aí 2 horas que seja por dia para buscar a face de Deus? É fácil? Não é fácil para os nossos dias. Mas a grande questão é que não se trata de ser fácil ou difícil, se trata de ser necessário. Se trata de ser necessário. Como que nós vamos adorar a Deus? Como que nós vamos adorá-lo da maneira como Ele deve ser adorado, se nós não o conhecemos? Como que nós vamos conhecê-lo se nós não temos comunhão com Ele? Se nós não gastamos tempo com Ele? Com certeza quando você conheceu o teu marido, a tua esposa, você teve que dedicar tempo para se aproximar, para conhecer, para dar aquela chavecada. Não é verdade? Pelo WhatsApp, cara, não ia rolar. E esse papo de não, eu estou o tempo todo em oração com Deus, eu estou trabalhando, estou orando e conversando com Deus. Ah, mano, eu quando vou conversar com alguém, eu gosto de olhar no rosto da pessoa, no olho da pessoa. Não é verdade? Eu acho, pelo menos na minha concepção sobre relacionamento, eu acho isso razoável. Mas hoje nós vivemos na era do WhatsApp. Meu irmão, eu estava mostrando uma pessoa aqui embaixo, tenho 98 conversas para responder. Meu Deus. E eu sei que tem gente que tem muito mais do que eu, né? Mas sabe a minha vontade de responder esse monte de grupo de WhatsApp, cara? É nenhuma. Mas sabe, velho, como que nós vamos adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado se nós não o conhecemos? Se nós não o buscamos, se nós não temos os nossos olhos fixos nele, se nós não temos os nossos olhos fixados nas coisas do alto?
na nova Jerusalém, na pátria celestial. Como? E a grande verdade é que nós temos dedicado muito tempo, porque vamos lá, né? Todos nós aqui temos 24 horas no dia, não é verdade? Todos temos 24 horas. Então não se trata de não ter tempo, isso não é uma desculpa. Se trata de prioridades invertidas. Deus, ele envia o povo dele para o exílio na Babilônia. Quando nós falamos sobre ser peregrinos em terra estrangeira, nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo, certo? Deus envia o povo para o cativeiro na Babilônia, e lá eles ficaram um bom tempo. E o que ele fala através do profeta Jeremias? Está lá registrado em Jeremias capítulo 29, no versículo 4, essas palavras. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, fica de cara. Construam casas na Babilônia e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, e escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E Deus vai continuar falando aqui na carta que ele escreveu aos exilados. Mas eu queria pegar só esse trecho e dizer que nós temos responsabilidades nesse mundo. Não se trata de nós assumirmos uma postura de monge, nos isolarmos nos montes, buscar a Deus 24 horas por dia. Não se trata disso. Se trata também de construir casas, habitar nelas, de casar, de constituir família, de trabalhar, de estudar, de orar pela prosperidade, de trabalhar pela prosperidade da cidade onde nós estamos, do mundo onde nós vivemos. Agora, a grande questão e o desafio que nós temos como seres humanos nesse mundo é qual? É como viver nesse mundo, não sendo desse mundo. Como viver nesse mundo não sendo desse mundo? É um desafio, cara. É um desafio. Porque nós precisamos viver Ele. Não podemos fugir dele, não podemos nos esconder. Nós como igreja não podemos nos enfiar num gueto gospel e simplesmente dar de ombros para os problemas lá fora, porque nós fomos chamados e seremos usados para mudar realidades do mundo que nós vivemos. Mas agora uma coisa também é certa, e Paulo fala isso: mantenham, estando vocês no mundo, mantenham os olhos fixos nas coisas do alto. E isso tem a ver com se relacionar com Deus. Esse verbo buscar, que é usado em outra tradução, não na NVT, mas esse verbo, mantenham os olhos fixos, manter, está relacionado a empreender também uma busca a Deus, com dedicação. Nós precisamos ter um compromisso em conhecer a Deus com muita dedicação, com muita entrega. E não se trata só de conhecer a Deus, mas o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 2: pensem nas coisas do alto. Manter os olhos fixos é a questão de alvo. Olhar para o alvo é a nova Jerusalém. Nós estamos indo para uma pátria celestial. Aliás, nós tínhamos uma música na onda no começo, quando eu entrei na onda,
que nós cantávamos assim: eu estou indo para uma pátria celestial. Ó, galera, que isso, hein? Os dinossauros da Onda Dura estão aqui no som original. A gente está indo para uma pátria celestial, cara. Isso é questão de alvo. Mas existe uma questão de disciplina para nos manter nesse alvo. Que é qual? Pense nas coisas do alto. Meu irmão, no que você tem pensado ultimamente? O que tem consumido? Eu faço essa pergunta às vezes no discipulado para os meus discípulos. E aí, mano, o que você tem pensado? Quais são os pensamentos da tua mente, sei lá, nessa semana? Quais são os teus sentimentos? Porque aquilo que a gente pensa diz muito a respeito de nós. Com o que você tem gastado os seus neurônios, cara? O que você tem pensado? Tem pensado no quê? O apóstolo Paulo fala: pensem nas coisas do alto e não nas coisas desse mundo. Por uma simples razão: a Nova Jerusalém, para onde você está indo, cara, ela é eterna. Esse mundo, ele passa, ele tem seus dias contados. Deus sabe quais são, quantos são. Ele tem os seus dias contados. Nós temos um alvo, a Nova Jerusalém, mas existe uma disciplina que nos mantém no alvo, que é pensar nas coisas do alto. Você tem pensado nas coisas do alto? Você tem gastado o teu pensamento nas coisas do alto? O que você espera de um cristão que não sabe dizer biblicamente quem é Deus? Que não sabe dizer biblicamente quem é Jesus? Que não sabe dizer biblicamente quem é o Espírito Santo? O que você espera de uma pessoa assim? Você espera uma espiritualidade madura? Nós precisamos conhecer a Deus. E aliás, Deus adverte por meio do profeta Oséias que o povo perece, o povo morre, o povo se acaba pela falta de conhecimento de Deus, conhecê-lo. Quanto você tem desejado as coisas do alto? Opa, espera aí que essa pergunta é cabeluda. Se eu nem penso nas coisas do alto, o que eu vou desejar do alto? Mas meu irmão, minha irmã, quando você começa a pensar nas coisas do alto, Deus vai alimentando a sua mente, alimentando você, alimentando a sua fé, e fazendo os pensamentos começarem a expulsar a vontade egocêntrica e colocar no coração nosso a vontade pelas coisas de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, Deus vai transformando a nossa vontade, e assim nós conseguimos lutar contra as tentações das coisas da terra. E o apóstolo Paulo ele diz o seguinte no versículo 5: portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, vocês que assumiram uma vida nova, ele fala assim, ó: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da prostituição, longe da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Não só a ganância e a idolatria, mas todas essas coisas que o apóstolo Paulo listou são idolatrias. Buscam substituir a Deus. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. E aí, meu irmão, eu tenho uma coisa para te falar.
Sabe como é que o mundo pensa Jesus? Um cara gente boa. Jesus é um mochileiro. Jesus é um cara paz e amor. Jesus é um cara que ama todo mundo. Jesus é o cara que aceita todo mundo. Jesus é um cara que abraça todo mundo. Deus é bom. Deus é amor. Vamos celebrar todas as formas de amor, porque nessas formas de amor Deus está, porque Deus é amor. Essa é a teologia do mundo. Então as pessoas, elas interpretam Jesus como um caminho, ou melhor, um dos caminhos. Um dos caminhos. Tipo assim, eu vou para a igreja. Vamos lá na igreja evangélica. Vamos lá, vamos ver como é a igreja evangélica. E aí a pessoa está lá na igreja evangélica, ela, legal, a igreja evangélica tem grupos pequenos. Olha que show, nos grupos pequenos tem comida, confortável, que bom, né? A igreja evangélica tem discipulado. Nossa, eu tenho quase que um psicólogo particular. Que coisa boa essa igreja evangélica. Mas aí a palavra de Deus começa a vir de encontro a essa pessoa, esse sujeito, e aí ele não gosta mais da igreja evangélica. A igreja evangélica começa a ficar desinteressante para ele. Não fica mais tão gostoso, não encaixa mais. Igual sentar numa poltrona bem almofada, não encaixa mais. Então essa pessoa vai e busca um outro caminho. Aliás, Jesus é um dos caminhos. Se eu me der bem ali com aquele Jesus ali, fechou. Viva a minha vida nesse Jesus aí. Se não, busca um outro caminho. Vamos lá, vamos buscar uma outra religião, uma outra seita, alguma coisa, uma religião oriental, sei lá. Vou buscar algo que me traga paz interior. Mas deixa eu falar uma coisa, cara. Essa interpretação de Jesus, ela é equivocada. Ela é uma interpretação pós-moderna, uma interpretação baseada no relativismo. E no relativismo não existe verdade absoluta. No relativismo existem verdades. E todo aquele que se apresenta com uma verdade, com a arrogância de falar que uma coisa é verdade, ou de afirmar que esse tal Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há nenhum outro que leve ao Pai, aí ele é um intolerante, um opressor. Aí deixa eu falar uma coisa para você, cara. Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Sabe por quê? Agora que vem. Porque só Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Deus está irado com o pecado. E Jesus, seu próprio Filho, abandonou sua glória nos céus, passou pela humilhação de se tornar um ser humano igual eu e você, e sendo encontrado em forma humana, ainda foi além, ainda serviu eu e você. No lava-pés ele diz: eu sendo Senhor e Mestre, estou lavando-lhes os pés. E a sua humilhação, mano, se é que podia ir mais além, termina com esse Jesus, o próprio Deus encarnado, pregado numa cruz, com seu corpo moído, machucado, com seu sangue sendo vertido. Em determinado momento na cruz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, meu irmão e minha irmã, ele estava retendo o meu e o seu pecado. E naquele momento a ira de Deus estava sendo aplacada. Não resolvida, mas aplacada. Portanto, mano, Jesus não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Porque Deus está irado. Deus está irado, velho.
E um dia Ele vai despejar essa ira. Então não é uma questão de gostar de Jesus ou não. É uma questão de você precisa de Jesus, cara. Você precisa desesperadamente de Jesus. Você está no corredor da morte, cara. A sua execução pode vir a qualquer momento. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus. Não é que você gosta de Jesus. Não é que você se sente confortável na igreja de Jesus. Você precisa de Jesus. Desesperado, você é um miserável que precisa de Jesus. Assim como eu, um dia entendi isso e passei a confiar nele e assumi ele como meu Salvador e meu Senhor. O apóstolo está falando: ei, são esses pecados, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus, e Deus está irado. Porque os seres humanos estão olhando, e os cristãos estão olhando para essa vida e se entregando a essas carnalidades, ao invés de colocar os seus olhos na pátria celestial. Você já leu Romanos, ou melhor, Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 é o capítulo da galeria dos heróis da fé. O nome dos cabras que estão lá nesse capítulo, meu irmão, só tem fera. Versículo 16 do capítulo 11 de Hebreus diz o seguinte: em vez disso esperavam eles, os heróis da fé, uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Brother, onde estão os teus olhos? Onde é que estão os teus olhos? Fixados aonde? Onde estão os teus pensamentos? Fixados aonde? Você tem pensado o quê? Deus construiu uma cidade, mano. Deus construiu uma cidade para esses que creem. João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Jesus falando aos discípulos sobre as coisas que haveriam de acontecer. E ele fala: oh meus discípulos queridos, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, que tem preparado o lugar para aqueles que nele creem. Ele tem preparado o lugar para mim e para você, velho. Existe um lugar na pátria celestial, existe um quarto para mim e para você, cara. Isso não conforta você, mano? Se tudo der errado nessa terra, se tudo der errado, no fim vai dar certo, porque você tem morada garantida na eternidade, se assim você creu em Deus, se assim você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. E ele fala: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ei, Jesus, esse Jesus é maravilhoso. É nesse pensamento, irmão, olha aqui para mim. É nesse pensamento, é esse pensamento, são essas coisas que você precisa pensar, cara. São essas coisas que vão confortar você. É muito bom ter as coisas, é muito bom, cara, quando elas são dadas de Deus para nós. Salmos 24 fala o seguinte:
que todas as coisas, o mundo, todos os que nele vivem, todas as coisas são de Deus. A pergunta que eu te faço é: o que é teu? O que é teu? Nada, nada é teu. Mas Deus é generoso, Ele é bondoso e Ele tem te dado coisas. A começar, Ele te deu uma vida, não é verdade? Você está aqui vivão, né? Talvez você veja de Uber, de carro, de bike, de ônibus, sei lá. Deus tem te dado uma vida, amém? Deus tem te dado tempo de vida. O que você pensa quando você vê um cadáver no caixão, que você vai no velório? O que você pensa? Sabe o que eu penso? Nos meus pensamentos frios, eu penso assim: Deus quis que essa pessoa vivesse até ontem. Na soberania de Deus, na sua capacidade única de gerir o universo, Ele quis que essa pessoa vivesse até ontem. Acabou. Eu olho para isso, mano, isso quase me devasta. Porque eu olho e falo: cara, será que eu estou preparado para morrer? Quer dizer, né? Morreu, né? Morri, já era. Mas será que eu estou preparado para enfrentar isso na vida de outras pessoas? Sei lá, velho. Mas o pensamento é esse, mano. Deus deu aquele tempo para aquela pessoa e acabou. Deus tem te dado habilidades. Eu sou o tipo de cara que agora eu fico dando umas passeadas lá na TV a cabo, nos canais, aí tem lá autópsia de famosos. Aí eu olho e falo: caraca, mano, vou assistir essa parada. Nada para fazer, né? Esse dia eu estava vendo da Amy Winehouse, autópsia de famosos. E sabe o que eu fico pensando, cara? Eu fico pensando, cara, como Deus deu um dom para essas pessoas, um dom assim, cara, fora do comum, mas elas não souberam lidar com esse dom. Engraçado, incrível isso, cara. Deus tem dado dons a você, habilidades a você, Deus tem dado recursos. Meu Deus, Deus é louco. Tem confiado o seu tesouro a mim. Que loucura, velho. Mas Deus é assim. Ele nos dá as coisas dele para que nós administremos como mordomos fiéis e usemos todas as coisas que são dele para a glória dele. E é muito bom ter as coisas quando você sabe que Deus está abrindo os caminhos para você. Sabe, de alguma forma Deus encontrou fidelidade em mim, eu não sei como, mas Ele encontrou, a ponto de me confiar pessoas para cuidar, cara. Ah, meu Deus. Se Deus aí tá meio louco. Mas, mano, todas as coisas são de Deus, pertencem a Deus. E Ele tem dado a nós, nada é nosso. Portanto, cara, viva a sua vida terrena como se você não pertencesse aqui. Faça como os heróis da fé. Anseiem, desejem pela pátria celestial, para que Deus, cara, não se envergonhe de ser chamado o nosso Deus, mas de alguma forma Ele tem um orgulho de dizer: olha, eu sou Deus daquela rapaziada ali. Que desafio, né? Viver nesse mundo não pertencendo a Ele. Feche teus olhos no teu lugar por um instante. Sabe, esse texto de João, capítulo 13, onde Jesus fala para os seus discípulos: eu estou indo, tá, gente? Eu estou indo preparar morada para vocês. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu estou indo construir os quartos da casa de vocês. E um dia eu vou voltar para buscar vocês. Na sequência do texto ele diz o seguinte: que para onde ele ia,
naquele momento nós, no caso os discípulos, não poderiam ir, mas Ele viria para buscar. Sabe, eu acredito que Deus, Ele marcou um encontro com você nessa noite. Não sei por que motivo você veio parar aqui, mas Ele marcou um encontro com você. E o Espírito Santo tem falado com você ao longo desse tempo que eu estou aqui falando. Ele tem falado com você, e você sabe que você não tem um lugar na casa de Deus ainda. E você sabe que essa ideia de pátria celestial, ela é um tanto quanto estranha para você. Mas o Espírito de Deus tem convencido você de que você precisa desse lugar. Portanto, feche os teus olhos no teu lugar por um instante, e deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Deixa Ele soprando no seu coração as verdades eternas. Deixa Ele trabalhando no seu coração, convencendo você acerca dessas verdades eternas. Hoje é uma noite que Deus está falando para você: ei, a minha casa tem muitos quartos. A minha casa tem muitos quartos, ela tem lugar para você. Se você tem ouvido essa voz, saiba que não é a minha voz, mas é a voz de Deus te chamando. Muitos que estão nesse lugar um dia atenderam a voz de Deus, mas outros nunca a ouviram dessa forma. Deus está te convidando a tomar uma decisão na sua vida. Deus está te convidando para uma dupla cidadania, se é que podemos dizer assim. Ele, na verdade, quer fazer de você um cidadão do céu. E como eu falei anteriormente, cara, Jesus, Ele não é um dos caminhos. Tire essa ideia relativista da sua cabeça, ela é mentirosa. Jesus é o caminho, porque só Ele morreu por você. É o perdão dele que você precisa, é o sacrifício e a obra que Ele consumou na cruz que você precisa acessar por meio da fé. Como falamos semana passada, nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui, tudo o que está acontecendo dentro de você, é dom de Deus, é a bondade de Deus, é a justiça de Deus, te convocando a tomar uma decisão na sua vida. A palavra de Deus diz em Marcos 16, versículo 15 o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Se você hoje quer entregar a sua vida nas mãos do Salvador Jesus, se você hoje quer entregar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, aquele que foi no mercado de escravos resgatar, tem vindo resgatar você, e pagou esse resgate com o seu próprio sangue, para te trazer de um contexto de escravidão para a liberdade, que é abaixo do senhorio dele. Ele é um Senhor perfeito. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, a palavra diz que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca, este, movido de fé, é salvo, alcança a salvação. Se você hoje quer entregar a tua vida a Jesus, cara, eu quero te ajudar. Eu vou fazer uma oração aqui em cima e você repete com a tua boca aí no seu lugar. Diga para Jesus: Jesus, me perdoa, porque a minha vida é voltada para as coisas desse mundo. Mas Jesus, eu estou arrependido, eu fui convencido de que eu estou em maus lençóis. Eu preciso, Jesus, de você. Eu necessito, Jesus. Eu sou miserável sem você.
Eu preciso do teu perdão, do teu resgate, da tua salvação. Por isso, Jesus, perdoa os meus pecados e me concede vida eterna. Jesus, garante o meu lugar, garante o meu quarto, a minha morada celestial, porque a partir de agora, os meus olhos estarão fixos em Ti, e os meus pensamentos focados em Você. Eu faço essa oração, Jesus, em Teu santo e precioso nome. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Nesse instante, se você fez essa oração, saiba de uma coisa: a fé que te fez orar é a fé que te salva. Você, por meio da fé que Deus te deu, teve o seu destino eterno alterado nesse momento. Você que estava condenado, recebe pela graça de Jesus Cristo vida eterna e lugar na pátria celestial. Se você fez essa oração no seu lugar, cara, num ato de coragem, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos no seu lugar, porque eu quero orar por você, porque inicia uma trajetória de um peregrino em terras estrangeiras. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Se você entregou a sua vida a Jesus nessa noite, levante uma das suas mãos. Toda essa galera que levantou a mão aqui, fica de pé no seu lugar. Vamos orar juntos. Não tenha vergonha, cara, porque Jesus não teve vergonha de ser açoitado, de ser cuspido na cara. Ele fez por amor. Se você fez essa oração, levantou uma das suas mãos no seu lugar, fique de pé no seu lugar, para que a gente possa orar por você. Se tem pessoas de pé, abraça essas pessoas, cara. Abraça essas pessoas, dê o abraço da igreja nessas pessoas, porque algo sobrenatural aconteceu aqui nesse lugar hoje. O Espírito de Deus convenceu pessoas acerca do pecado, da justiça e do juízo. Você pode dar uma salva de palmas para isso? Fique de pé no seu lugar também, onda dura. Vamos orar por essas pessoas. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque você não se cansa de nos buscar. Você não se enche de nós. Você, Pai, é determinado em se revelar àqueles que você escolheu. Jesus, que essas pessoas tenham o seu coração selado, guardado na decisão que tomaram, que tenham sua mente blindada contra os pensamentos desse mundo, e possam empreender uma busca e uma trajetória nesse mundo em conhecer o Senhor e manter os olhos fixos nas coisas do porvir, na nova Jerusalém, na pátria celestial preparada e reservada a nós, os que cremos. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor use a tua igreja, Jesus, a tua igreja, para preparar essas pessoas a te conhecerem, a também serem proclamadores do evangelho ao qual elas foram abençoadas nessa noite e já vêm sendo abençoadas. Nós te louvamos, Jesus, porque você é bom em todo o tempo, e nós te agradecemos pela vida dessas pessoas, Pai. Conduz elas, Jesus, guarda elas no teu caminho, Pai. É o que nós oramos e pedimos isso a ti no nome de Jesus, amém. Todas essas pessoas, cara, que decidiram por Jesus, você deve estar abraçado com alguém aí do seu lado que faz parte da onda. Nós queremos conduzir vocês até o nosso espaço do lounge, porque lá nós queremos falar um pouco acerca da decisão que você tomou e das implicações práticas disso, principalmente nós como igreja. Ok, eu escolhi por Jesus, e agora o que eu faço? Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer a partir disso? E lá essas pessoas vão conversar com você, vão recepcionar você, provavelmente tem um cafezinho, uma água lá para você,
E aí você pode, enfim, dar uma baixada na adrenalina e também ficar ciente dos teus próximos passos. Então você pode ir se dirigindo com o pessoal, os voluntários que estão lá na porta, eles estão aguardando vocês, esperando vocês para esse tempo. Amém? Nós precisamos viver como peregrinos em terra estrangeira. É isso que John Bunyan nos deixou como legado, como mensagem piedosa e vigorosa para a nossa vida. Amém?